Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade agora à nossa aula, né? Que estava lá como base do banco de dados na última aula do TST Banco de Dados. A gente vai falar aqui sobre os relatórios do Excel, que são diversos relatórios que são possíveis de serem criados no Excel. E um deles, né, é um relatório que ele utiliza, né, a forma, ou melhor, a base do banco de dados, que é o tabela dinâmica, que também permite gerar em seguida um gráfico dinâmico. Então, o que acontece aqui nesse tipo de relatório? Você precisa de um banco de dados, já tem toda uma aula explicando sobre isso. Aí você vai fazer a seleção das informações, né, ou seja, do banco de dados em si. Feita a seleção do banco de dados, você vai clicar lá em tabela dinâmica e vai ter aqui tabela dinâmica e tabela dinâmica do Power BI, que está aqui no inserir. Então você vem aqui, tabela dinâmica. Estando aqui no tabela dinâmica, ele vai mostrar aqui para você, ó, criar tabela dinâmica. Aí tá assim, selecionar uma tabela ou intervalo, então tá aqui o intervalo, né? Então o nome de planilha, início e fim, ou usar fonte de banco de dados externa, tá? Você pode criar uma nova planilha para você colocar somente a tabela dinâmica na nova planilha, ou determinar aqui como planilha existente. Então você vai marcar aqui, por exemplo, planilha existente, e aí você vai selecionar nesta planilha um local. Eu vou dar uma sugestão. Não fazer aqui embaixo, né, do banco de dados, porque você pode editar depois, né, caso você faça novas inserções. E também é bom deixar um espaço, tá, entre colunas aqui e as linhas, né, também não colar muito em cima. Então deixar um espacinho aqui e clicar, vocês já vão entender por quê. Vou retornar. E aí eu vou clicar em OK. Muito bem. O que o Excel vai abrir para nós? Ele vai abrir aqui em cima, ó, esse análise de tabela dinâmica, com diversas ferramentas voltadas à tabela dinâmica e uma área chamada design para a tabela dinâmica. Então, nesse caso, a análise da tabela dinâmica que a gente vai utilizar, tem aqui as ferramentas que falam sobre a parte de atualização, alteração de fonte de dados, geração de gráfico dinâmico, ou seja, né, toda a parte de configuração está aqui. A design é mais a parte visual. Mas o que interessa para mim é justamente esse item aqui chamado campos da tabela dinâmica. Ele só vai aparecer quando você clica nesta área que ele já disponibilizou para a tabela dinâmica. Então, se eu der um clique fora aqui, ó, ela some essa tela e fica aqui esse local. Vou clicar nele, ó, e automaticamente ele volta para mim a exibição aqui dos campos. E aí, o que acontece, né? Nós temos aqui, ó, os campos que estão lá no banco de dados, tá? Aí nós temos aqui uma área chamada filtros, uma área chamada colunas, uma área chamada linhas e uma área chamada valores. Bom, então aqui é para você fazer a seleção de um objeto específico para você enxergar, né, de uma informação específica. Aqui é para você ordenar em colunas as informações, para você ordenar em linhas as informações e tudo que pode ser calculado ou contado aqui na parte de valores. Então, nesse sentido, o que acontece? Eu, por exemplo, eu vou montar minha tabela dinâmica. Eu vou clicar aqui, ó, em setor e vou arrastar aqui em filtros. E aí ele já mostra aqui para mim, ó, setor, e está exibindo todos os setores. Aí eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, cargo, e vou jogar aqui em linhas. E aí ele vai mostrar para mim o setor, todos eles. Aí eu tenho rótulo de linha, manutencista, operador e supervisor. E aí em colunas eu posso, por exemplo, pegar, né, alguma outra informação, como por exemplo, nome. E aí ele vai mostrar aqui para mim o nome de todas as pessoas. O interessante da tabela dinâmica é que, como o próprio nome diz, você pode alterar essas informações. Por exemplo, eu gostaria que aqui eu colocasse nome nos filtros e setor viessem aqui para colunas. Olha lá, já altera toda a minha tabela. Mesmo assim, posso mudar cargo para colunas e setor vir em linhas, tá? Ou deixar os campos juntos, agrupados aqui também. Quer dizer, você pode ir, né, montando de acordo com a necessidade que você acha de visualização. Muito bem. Lembrando da aula passada, um campo que eu posso calcular aqui é justamente o quantos dias, né? Então, eu posso vir aqui, ó, em quantos dias, tá? E arrastar esse campo aqui em valores. E aí, o que ele vai fazer para nós, né? Então, eu vou até selecionar aqui, ó, para facilitar a visualização da nossa tabela dinâmica, ó. Então, eu vou centralizar aqui, fica mais fácil para a gente poder fazer a leitura. Então, significa o quê? Ó, vou clicar nela. Significa assim, ó, no setor de acabamento, né, em questão de dias de afastamento, o manutencista teve 15 dias. Então, não importa quem, mas teve 15 dias.
O operador teve 12 dias, num total, porque ó, ele mostra soma de quantos dias e no acabamento. Supervisor não teve nenhum acidente. E total geral foi de 27, somando os dois aqui itens. Muito bem. Produção. Então teve aqui ó, o manutencista num total de 40, operador 44, supervisor teve 25 no total de 109. Qualidade, então ele tem aqui ó, 15, né, para manutencista, operador 0, supervisor 25 e total geral 40. Então o que acontece? Ele faz essa somatória e mostra aqui para nós o resultado. Assim como você pode fazer uma leitura diferente, você pode fazer a leitura da seguinte forma. Por exemplo, manutencista em acabamento 15, produção 40, qualidade 15, total de 70, tá vendo? Então, na verdade, ambas as somas, né, vai dar aqui 176, que é o total de acidentes que eu tenho. Não importa se eu fiz a fazer a leitura pelo setor ou se foi pelo cargo da pessoa, né? Deu um total de 176, muito bem. Aí eu falo assim, tá, mas e se eu quiser saber a quantidade ou uma média, alguma outra coisa? Muito bem. Você pode pegar o mesmo campo ou outro campo para calcular e jogar ele aqui, ó. Olha lá, ele vai mostrar, né, uma duplicidade, porque são somas, né, mas eu posso estar mudando aqui, ó, da seguinte forma. Eu clico, venho aqui em configurações do campo, e aí eu troco aqui, ó lá, nome personalizado, soma de quantos dias. Aí eu venho aqui e coloco assim, a média. E não precisa ser de quantos dias, você já sabe que é de dias, você pode tirar isso aqui, ó. Tá? Ó, deixa média somente e dá OK. Tá? Aí eu venho aqui, ó, em soma, faço a mesma coisa, clico, configurações de campo, tá? E tiro esse de quantos dias, né? Não precisa, se quiser deixar, pode deixar, mas é até para você poupar um pouco mais de espaço. Aí, além da soma, né, que você fez tanto para cargos como para setores, você também tem agora a média sendo exibida. Então, tem o total de soma e total de médias de acidentes que você tem. Muito bem. Não quero mais, quero adicionar campo, pode adicionar, porque esse espaço aqui, ele cabe campos, tá? Aí, não quero mais o campo média, clico nele, tem aqui, ó, remover campo, tá? Ou você arrasta ele para dentro aqui, então, vou clicar em remover campo. Pronto, ficou somente as somas, legal. Uma coisa interessante é que aqui em cima em filtro, você tem a possibilidade de agora selecionar o nome do funcionário, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e pego aqui, ó, o Pedro, vou dar OK. Olha, o Pedro, ele teve um único acidente, né? Tá? Aí eu falo assim, ah, mas eu gostaria de então mudar aqui, ó, e colocar a data de ocorrência em filtro, né? Aí eu vou procurar pelo Pedro e vou ver se no dia 1 de 2021 teve acidente com o Pedro. Olha lá, foi justamente esse dia, ó. Olha lá, 5/1, vou dar OK, deixa eu marcar ele aqui, ó, 5/1, vou dar OK. Olha lá, não teve acidente com o Pedro dia 5/1, vou mudar aqui de novo, ó, dia 10/1. Vou dar OK. Olha lá, não tem. O Pedro, na verdade, tem somente um acidente, né? Vamos mudar um pouquinho? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar nome daqui, ó, porque os nomes não estão se repetindo, e vamos pegar parte do corpo e colocar aqui, né? Aí eu tenho parte do corpo e a data de ocorrência. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui agora assim, ó, mão direita, né? Vamos lá, dar OK. E aí eu vou pegar uma data, ó, no dia 10 não aconteceu nada, vamos pegar no dia 1 aqui, ó, que são os que eu tenho, né? Olha lá, no dia 1... teve aqui um afastamento lá no setor de acabamento, um operador ficou 2 dias afastados, né? Então, olha que interessante, né? A critério da tabela dinâmica é permitir que você possa estar estruturando o banco de dados de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu quero tirar parte do corpo aqui do filtro e colocar ele aqui em linhas. E quero pegar setor e colocar aqui junto com data de ocorrência até em cima para ficar mais bonitinho, ficar em cima o setor. Então, vamos mover a data de ocorrência para baixo. Aqui o cargo e a soma de valores. Então, aqui eu tenho, ó, no setor, ó, setor, todos os setores, data de ocorrência no dia 1, ó, eu tive um acidente aqui de operador, né, de mão direita, um acidente aqui de operador também, com 14 dias, e um pé direito aqui com manutencista, né, e aí me dá um total. Muito bem, aí se eu clicar aqui, ó, e colocar tudo, e dar OK, ele vai mostrar todo para mim de novo, então todos os setores e todas as datas de ocorrências. Muito interessante, né? Porque eu posso, então, estar visualizando aqui de forma resumida, né? Então, ele vai, a partir da função soma, pegando tudo que dá para ele somar aqui do banco de dados, né? Dos índices que eu tenho, então ele faz uma soma do que é repetido, né? Para agrupar aqui para mim na tabela dinâmica, ou seja, ele faz um resumão, né? E usando as funções necessárias. Muito bem. Aí, vamos imaginar assim, em análise de dados, você tem o seguinte, que é uma coisa importante a gente falar. Tem ao atualizar, porque assim, caso você venha a alterar as informações daqui,
automaticamente você tem que atualizar. A tabela dinâmica ela não atualiza automático porque ela consome um tempo de processamento muito grande do equipamento, dependendo do seu tamanho. Então, é um recurso que você deve fazer as alterações, mas você obrigatoriamente tem que clicar em atualizar. Por exemplo, eu venho aqui, vou colocar aqui este acidente, ó, teve 30 dias de afastamento e dou Enter. Ó, ele não vai mostrar para mim, né, nenhuma alteração aqui, mas mantendo a tabela dinâmica selecionada em análise de dados, eu clicando em atualizar, olha lá, ele muda aqui para mim o operador, ó, tá vendo? Então, quer dizer, aí sim, nesse sentido, ela faz a atualização, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar certo cuidado. Uma outra boa vantagem da tabela dinâmica, além da própria tabela em si, ser uma tabela legal para você poder trabalhar com essa questão do resumo do banco de dados, é a possibilidade de, aqui em análise de tabela dinâmica, trabalhar com o gráfico dinâmico. Você clica nele e automaticamente ele vai abrir aquelas seções de gráficos do Excel, com todas as opções já vistas em aula, né? E permite que você, por exemplo, selecione aqui, né? Olha lá, colunas, né? Então, eu vou pegar colunas 3D, né? E aí eu vou dar OK. O que vai acontecer, ó? A partir do gráfico da tabela dinâmica, ele vai me gerar o gráfico dinâmico. Então, eu vou segurar a tecla Alt aqui, ó. Eu vou clicar para ajustar ela aqui, ó, né? Para ele posicionar bonitinho o meu gráfico, tá vendo? Tá? Então, eu vou ajustar ele aqui, né? Eu tô com o notebook, então eu não tenho mouse aqui no notebook, então eu apanho um pouquinho mais, né? Alt, olha lá, vou acertar aqui, pronto, encaixou, tá? Legal. E aí, o que acontece, ó? Eu tenho agora, me baseando-se, né? Por esta tabela, eu tenho uma tabela dinâmica, né? Onde resume-se todas as informações e tem um gráfico dinâmico também, né? E esse gráfico dinâmico, assim como a tabela, ele muda. Por exemplo, né, aqui eu tenho ó, o setor, ocorrência, né, eu tenho a função, cargo. Mas vamos imaginar que eu quero em séries aqui, né, agora, porque está falando do gráfico, eu posso mudar, mas posso clicar na tabela e mudar também, tá? Então, tanto faz mudar um em outro, ó, eu posso colocar cargo aqui, olha lá, ele já vai dar uma atualizada aqui, já atualizou embaixo, e posso mudar aqui, ó, parte do corpo. Pronto, ele já muda, ó, tá vendo? Então, olha só, eu tenho aqui a tabela dinâmica e tenho o gráfico dinâmico e agora o gráfico ele se comporta, né, igualzinho o gráfico, com as opções dos elementos gráficos aqui já vistos em aula também, né, que a gente pode estar aqui mexendo com eles, né, ou seja, adicionando os elementos gráficos ou removendo elementos gráficos. E aí quando a tabela, o gráfico dinâmico está selecionado, você tem a análise do gráfico dinâmico, você tem o design do gráfico dinâmico também, que é formatação e alteração da estrutura, né, e com um pouco de formatação, e a formatação em si que está aqui, ó. Tá? Aí abre 3 guias para você poder trabalhar, 2 já conhecidas, né, em aulas anteriores, e mais a análise de gráfico aqui, com a possibilidade de você trabalhar com atualização, alteração de fonte de dados, né, e formatação da própria tabela dinâmica. Então, olha só como é interessante a gente poder contar com esse recurso. Uma outra coisa que a gente pode também trabalhar na análise da tabela dinâmica é com o que a gente chama de segmentação. Então, tem aqui inserir segmentação de dados. Quando eu clico aqui na segmentação, eu escolho um campo que eu quero selecionar, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, por exemplo, a data de ocorrência, né? E vou dar OK, porque aqui eu tenho setor e data de ocorrência, eu vou tirar ela daqui, ó. Vou colocar aqui, OK. Olha lá, ele me dá as datas de ocorrências aqui do lado, nessa telinha, ó, que você pode ajustar aqui do lado do gráfico, tá? E o que acontece, né? Vamos ajustar mais bonitinho ela, né? Deixar ela mais legal, ó. Clicou nela, olha aqui em cima as opções de formatação, também estilos, né? Na segmentação de dados. E aí, ó, eu vou clicar na tabela dinâmica e vou tirar a data de ocorrência daqui, tá? Pronto, ela já não tá mais lá, tá só o setor, então todos os setores, né? Mas eu quero enxergar aqui no dia 1 de 1. Pronto, no dia 5 de 1, no dia 10 de 1, no dia 1 de 1, no dia 12 de 1. Então, isso é segmentação, é a possibilidade que você tem, ó, vou limpar o filtro, é a possibilidade que você tem de poder visualizar os registros, né, de acordo com uma seleção direta aqui, sem precisar ficar selecionando itens aqui em cima na parte de guias, tá? Então, também é uma opçãozinha que vocês têm a mais aí, ok? Bom, aí, gente, é mandar imprimir, né, fazer a parte de impressão deste documento, tudo bem? Bom, pode inserir mais segmentação, tá? Antes de finalizar aqui, pode inserir mais segmentação na análise aqui, você tem que inserir segmentação de dados novamente. Pode pegar um outro item, que nem eu coloquei, setor, não quero que o setor fique aqui, então eu vou marcar setor, vou dar OK, pode ser partes do corpo, né? Outra coisa, ó, olha lá, mais uma segmentação, tá?
E isso já vai me gerando, né, como já dito em aula, um dashboard, né? Então eu posso criar, né, vários dashboards utilizando esse recurso de segmentação. Porque o que acontece, ó, eu vou remover agora o setor aqui de filtro, ó, porque faz sentido eu trabalhar aqui, ó. Eu pego o setor de acabamento e aí eu falo que no dia 5, ó, né? Olha lá, não teve nenhum acidente. Olha lá, produção, vamos ver aqui, ó. Produção no dia 5, ele já vai até me orientando, né? Aquilo que eu posso visualizar em cima disso, tá? Então, quer dizer, você tem ainda mais opções para você filtrar e mostrar um relatório bastante interessante para a sua chefia imediata, né? Ou numa apresentação aí de resultados do trabalho, né? Da coleta de informações que vocês fazem sobre acidentes e campanhas e coisas do tipo, tá bom? Bom, creio que seja isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse recurso, né, de tabela dinâmica e gráfico dinâmico, né, utilizando aqui sempre o banco de dados como referência. E agora fica a critério de vocês estarem também, né, analisando, pesquisando outras ferramentas existentes aqui, né. Então, vocês viram que tá os menus aqui na parte superior, e aí cabe a vocês agora ficar aí pesquisando novas ações aí dos comandos. Belezinha? Valeu, gente. Um abraço, até mais.